Olá, meu nome é Evelyn, sou missionária da Comunidade de Vida, da Comunidade Católica Shalom, com promessas definitivas, também celibatária pelo Reino dos Céus, com votos perpétuos. Coordeno o setor jurídico desde 2015 e o setor de governança, ambos do Economato Geral, desde 2018. Estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo de tutela e proteção de criança, adolescente e pessoa vulnerável, segundo as diretrizes da Comunidade Católica Shalom. Em um primeiro vídeo, podemos tecer breves comentários a respeito do documento Vos Estis Lux Mundi, da Igreja Católica, que tem aplicação em toda e qualquer igreja de uma maneira universal, e sendo a comunidade parte integrante da igreja, a comunidade apresentou em 2019 um documento chamado Diretrizes para a Tutela de Crianças e Adolescentes na Comunidade Católica Shalom. Nós vamos tecer também breves comentários a respeito desse documento, que tem como objetivo tutelar as crianças, adolescentes e vulneráveis que nos são confiados, oferecendo serviços na nossa evangelização, seja em nossos centros de evangelização, seja em nossas casas de promoção humana, colégio, ou até em outra estrutura que não seja nossa, mas em um evento de nossa responsabilidade. Assim, o documento ele gira em torno de aspectos formativos, de prevenção e como se dá o exame de possíveis denúncias apresentadas a nós. A comunidade, em vista de conduzir esse assunto, nomeou uma comissão de tutela composta por 7 membros, da qual também faço parte, coordenada hoje pela Anne Carol, membro do Conselho Geral, que colabora diretamente com o assistente missionário para definir atos de governo e iniciativas preventivas e exames desses casos propostos. Também a comunidade, a partir desse documento, elaborou manuais, manual da assistência missionária, manual da apostólica e manual da promoção humana, em vista de complementar com aspectos mais concretos do nosso dia a dia para as nossas atividades. Bem, é importante destacar que o documento traz que o responsável local na comunidade é a primeira referência para a aplicação, tanto dos processos formativos em relação à tutela de menores, quanto também os protocolos de prevenção de qualquer tipo de abuso contra menores em um nível local. Também é o responsável local que presidirá possível processo de averiguação, de investigação dos fatos em caso de possíveis abusos. É claro que o responsável local é assistido pela assistência missionária e também pela comissão de tutela da comunidade. Então, assim, o grande objetivo do documento é trabalhar de maneira preventiva, isto é, evitar essas situações. Claro que, além disso, apresenta-se como deve ser o processo em caso de uma possível denúncia, do qual não podemos nos furtar e de que a igreja pede que não sejamos omissos e que não deixemos de tratar as questões e as pessoas pelo zelo no exercício do nosso ministério. E aí nós destacamos alguns pontos, então, assim, em primeiro lugar, a formação e o acompanhamento dos membros da comunidade ou da obra, ela se dá em cada etapa do processo formativo, isso a nível humano, vocacional e espiritual, em especial em vista da vivência dos conselhos evangélicos. Então, assim, desde o vocacional, como os números 16 e 17 das diretrizes da comunidade diz, nós podemos ver já o zelo da comunidade já nesse processo, já nessa fase, em vista de prevenir essas situações. Aqui nós podemos ler o número 16. Você pode acompanhar com um documento, inclusive recomendo que todo o vídeo você possa acompanhar com um documento ao lado para facilitar a assimilação e anotação também de observações ou até questões que depois poderão ser enviadas. A comunidade, ao acolher novas vocações, deverá observar as normas legais de cada país quanto à avaliação da idoneidade das pessoas chamadas para realizar um apostolado com menores. As normas previstas pela Conferência Episcopal local a este respeito são plenamente adotadas pela comunidade. No número 17, para entrar no postulantado da comunidade, o candidato deverá provar, através da apresentação de um documento oficial, que não tem antecedentes criminais de abuso sexual de menores.
No caso em que os candidatos tenham frequentado o seminário, eles deverão apresentar uma carta do reitor que ateste sua idoneidade e afirme explicitamente que o candidato nunca esteve envolvido em abuso de menores. Então, vocês podem ver já aqueles que servem no vocacional, uma certa alteração no formulário do vocacional, em que esse documento é solicitado em vista dessa diretriz da comunidade que foi apresentada à Santa Sé. Há também uma série de orientações para as nossas atividades pastorais e evangelizadoras. Eu vou aqui também comentar e informar o número de cada item no documento da comunidade. Então, no número 30, ele fala o seguinte: o programa geral, isso é, tempos, lugares, temas tratados, formadores das atividades que envolvem os menores, deve ser levado ao conhecimento dos participantes das respectivas famílias, através dos canais ordinários de comunicação da comunidade. As atividades que compreendem temas de educação sexual deverão sempre seguir o magistério da igreja. Então, nós sempre divulgamos nossas atividades e é importante que nós divulguemos bem, sobretudo aquelas que são com crianças, para que quando os pais possam dar ou sejam chamados a dar o consentimento em vista da participação daquela criança, adolescente ou vulnerável, eles possam dar de maneira consciente, sabendo do que se trata. Então, é importante a clareza e a transparência naquilo que nós realizamos. No número 31, diz que, para cada atividade formativa que envolva os menores, é requerida a disponibilidade contínua ativa de um número mínimo de 2 animadores adultos. Se o número de menores participantes supera 20 unidades, o número de animadores adultos deverá ser aumentado segundo a necessidade. Os animadores deverão ter especial atenção às situações que coloquem em risco a integridade afetiva, emocional, física e sexual dos menores e das pessoas vulneráveis. Então, aqui o texto está bem claro. Para cada grupo de 20 pessoas, 2 animadores. Se no meio desse grupo eu tenho pessoas que requerem uma assistência especial, como por exemplo, pessoas portadoras de autismo ou síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, seria importante ter uma pessoa mais destacada para o acompanhamento dessas pessoas com deficiência, certo? Então, tenham atenção ao público que nós trabalhamos, porque eles podem demandar até um número maior do que essas 2 pessoas por 20 assistidos, digamos assim, com a linguagem mais de promoção humana, mas no caso dos nossos grupos, 20 participantes, né? Crianças participantes. Então, tenhamos atenção. Muitos trazem a pergunta de que normalmente não conseguimos reunir essa quantidade de pessoas, mas nós devemos trabalhar e nos esforçar para engajar nesse número em vista de vivermos essa recomendação, que é protetiva e é preventiva também para nós. No número 32, em atividades que prevejam viagens ou deslocamentos, um animador adulto não poderá nunca ficar só com o menor de idade. No caso em que, por necessidade, sob pedido da família, o menor deva ser transportado por um animador, este último terá o cuidado de requerer ao genitor uma autorização. Bem, a autorização, ela é solicitada de uma maneira genérica, não somente para o traslado. Ela deve ser solicitada para aquele que participa no grupo de oração, concedendo a permissão para que a criança frequente aquele grupo ou aquela atividade da comunidade, assim como traslado, evento, retiro e tudo mais. Então, esse cuidado do traslado, do transporte, não se dá somente entre o adulto e a criança, preserva a criança e preserva também o adulto. Então, tenhamos atenção a isso. Se ele vai transportar, é importante que tenha essa autorização. Seja um membro da comunidade de vida, seja membro da aliança, ou até mesmo, às vezes, nós engajamos pessoas da obra maiores de idade, que não são membros da comunidade, mas que estão sob os nossos cuidados e orientações. Então, em nossos serviços como um todo, nós devemos seguir essas diretrizes da comunidade. No número 33, nos casos limitados em que as atividades prevejam momentos de atenção individual aos participantes menores, os colóquios deverão acontecer em um lugar visível e acessível, preferencialmente ao ar livre. Então, assim, algo que esteja visível, né? Nós recomendamos que a criança até 12 anos não seja acompanhada, né? Mas se por um acaso a criança fez a primeira Eucaristia e vai buscar o sacerdote para uma confissão, por exemplo,
que isso possa se dar em ambiente aberto, com a devida distância, respeitando, claro, a privacidade daquelas informações do sigilo confessional, mas também zelando pela transparência. Mais uma vez aqui nós protegemos a pessoa do sacerdote que for atender a confissão e também a criança, o adolescente ou vulnerável. No número 34, em atividades que prevejam o pernoite dos participantes, faça todo o esforço possível para que os animadores sejam alojados sempre em ambientes separados, respeitados os menores de idade, e que haja também quartos separados para rapazes e moças. Para as atividades que prevêem o pernoite de menores de idade, será pedida aos genitores uma autorização por escrita para permitir aos filhos participar das atividades organizadas pela comunidade. Então aqui ficou bem claro, não deve colocar o adulto em conjunto para dormir com os menores. Então aqui nós recomendamos que sejam até divididos se houver uma certa mistura de etapas, de faixas etárias, de idades nos nossos eventos, que a gente possa ter a medida certa daquele que é até 12 anos, de 12 a 16, 16 a 18, ter uma certa separação e um cuidado maior com aqueles que sejam ainda menores, porque também pode acontecer situações entre eles mesmo, entre uma pessoa entre os 16 e 18, ela vive uma outra fase da vida, com outras exigências, com outros cuidados, não compatíveis com a de 1 a 7, ou de 7 a 12, ou de 12 a 16. Então, que a gente possa ter cuidado de separar por faixa etária e não misturar com adultos, sempre sendo necessário o consentimento dos pais. No número 35, nós vemos, no caso em que as atividades pastorais requeram que os menores de idade pernoitem uma residência da comunidade de vida, esses deverão ter uma explícita autorização da parte dos genitores, bem como dos responsáveis da casa comunitária. Os menores de idade deverão ser alojados em um quarto separado em relação aos missionários que vivam naquela residência. Isso acontece quando algum vocacionado vai fazer experiência vocacional, por exemplo, ou é pedido um tempo de experiência vocacional, mesmo que fora do vocacional, ou um jovem pede para passar um tempo em nossa casa, o parente de algum membro da comunidade de vida deseja visitar e é menor de idade, pessoas que viajam em vista de um congresso de jovens, de uma campus. Então, em diversas situações, nós podemos nos deparar com essa solicitação. E aqui está uma orientação bem clara. Na casa da comunidade de vida, numa residência feminina, ou numa residência masculina, ou na residência de um casal, não se deve acolher menor dormindo, pernoitando no mesmo quarto que outros adultos. Então, essas crianças devem ter um quarto reservado para ela. Criança ou adolescente deve ter um quarto reservado para ela. Sem isto, recomendamos não acolher. Né? Em uma situação em que não se tem ou se fica em dúvida, pode-se consultar a comissão de tutela, mas essa já foi uma orientação e está constando na diretriz da comunidade, deve ser um norte, uma luz para nós, para nos guiar em nossos discernimentos no apostolado. No número 36, nós escutamos que no caso em que um participante menor, por causa de alguma deficiência física ou psicológica, tem necessidade de ajuda para o uso autônomo de serviços higiênicos, os animadores avaliarão a oportunidade de acompanhá-lo com prévia autorização dos genitores. Nesse caso aqui, nós trazemos alguns parâmetros já utilizados pelo setor jurídico na realização dos eventos, como, por exemplo, no Aleluia, em que se tem o Espaço Kids, no Renascer, também nós fazemos o Espaço Kids. Na maior parte dos nossos eventos, nós procuramos ter um ambiente reservado para criança e adolescente. Então, o que a gente orienta como um cuidado já tem sido uma prática. Não está no documento da diretriz da comunidade, mas é algo que se pode colocar e prever no manual específico da apostólica relacionado a esse trabalho. Então, nós recomendamos que menores de até 6 ou 7 anos tenham sempre um acompanhante, seja o responsável legal, seja uma pessoa autorizada por ele, né? Então, deve sempre ter um acompanhante, porque aí se a criança necessitar de ir ao banheiro ou alguma outra realidade de higiene mais íntima,
que não seja feita por nenhum de nós, nenhum dos missionários ou voluntários ou funcionários, mas sim por essa pessoa que está acompanhando, né? Também recomendamos esse acompanhante para os casos de autismo, síndrome de Down, se acontecer, ou outros autismos. O autismo hoje é mais frequente, né? Porque quase todos têm um certo diagnóstico de autismo, dependendo, variando um pouco o nível, bem mais frequente. Então, também recomendamos o acompanhante. A partir dos 7 anos, aquela criança já tem desenvolvimento suficiente para tomar algumas atitudes sozinha. Então, não precisaria ter um acompanhante. Em todo caso, para os eventos, faz necessária a autorização por escrito dos pais, né, seguindo o modelo que nós fornecemos no setor jurídico. No número 37, diz que o animador deve ser prudente nas manifestações de afeto, evitando contato físico prolongado e inadequado, respeitando os limites próprios das culturas locais. Aqui é muito difícil, sobretudo numa casa de promoção humana, porque as crianças, adolescentes ou vulneráveis são muito carentes de afeto. E aí eles mesmos nos abraçam, né? Mas nós devemos, na medida do possível, dar caridade, com discernimento, saber nos portar, saber aquilo que é devido, aquilo que é inapropriado, ter também um bom senso, uma sensibilidade de crianças que já vivem num meio de difícil formação e crescimento, desenvolvimento de sua sexualidade, com muitos comprometimentos. Então, qualquer afeto da nossa parte pode ser também mal interpretado, ou até na memória e naquilo que ela vê na casa dela já é visto com frequência, e por isso é visto com naturalidade, só que, no entanto, não é. Então, nós temos que ter muito discernimento no trabalho com as crianças e adolescentes sem perder a caridade. Também o documento da comunidade, ele trata das vias de recurso e denúncia. Então, em caso de algum membro da comunidade tomar o conhecimento de eventual abuso sexual praticado no decorrer das atividades de responsabilidade da comunidade, ou realizadas em suas estruturas, ou perpetrados por um dos seus membros, deverá informar ao responsável local da missão. Nós já falamos anteriormente que o responsável é essa pessoa na missão. O responsável local deve acolher a denúncia, ser cientificado, notificado a respeito da situação, se foi acolhida por um outro membro da comunidade. Então, no número 47, o responsável local conduzirá as entrevistas em primeira pessoa. Com a aprovação da assistência missionária, poderá delegar a tarefa a outro membro da comunidade local que tenha experiência, maturidade e capacidades suficientes para acompanhar o processo. Aqui o texto é bem claro, não precisa de maiores comentários. Também no número 48, no caso em que a pessoa acusada seja o próprio responsável local, a pessoa que apresentou a denúncia do suposto abuso não seja satisfeita com a forma como o processo é conduzido localmente, as pessoas envolvidas terão o direito de contactar diretamente a assistência missionária ou a própria comissão de tutela de menores da comunidade. Então, aqui também o texto bem claro. Em primeiro lugar, na missão, é o responsável local que está com a responsabilidade de acolher a denúncia e conduzir o processo com a orientação da assistência missionária ou da comissão de tutela de menores. Se a denúncia for contra o próprio responsável local, deve-se procurar o conselho local, em primeiro lugar, e depois a assistência missionária e comissão de tutela. Em caso de clérigo, deveremos sempre informar o ordinário do lugar, que no caso, hoje a maioria dos sacerdotes da comunidade são ordenados em Fortaleza, então deveria ser em Fortaleza, uma providência tomada pela comunidade lá. Mas aqui se faz por analogia aquilo que a igreja orienta para os demais casos que não sejam membros da comunidade. Sempre se deve dar o conhecimento ao bispo ou arcebispo do lugar. Então, a comunidade deverá sempre colaborar com todo e qualquer processo de investigação, seja para com a igreja, seja do governo civil. No número 54, as diretrizes tratam sobre o membro da comunidade. Então, diz o seguinte: se a pessoa acusada for membro da comunidade, deverá ser convocada para ser informada da acusação e ser ouvida.
A pessoa deverá ser acolhida em um ambiente que favoreça a completa sinceridade e verdade sobre o acontecido, incluindo a maneira, a frequência, a intenção dos atos e a descrição das atividades com o menor. Em cada fase do processo, manter-se-á a devida confidencialidade, observando o direito ao respeito à sua reputação pessoal. Aqui no número 54, a comunidade segue aquilo que a igreja prevê sobre a presunção da inocência, sobre a descrição e confidencialidade dos dados, também o direito de que aquele possível agressor seja ouvido, tenha oportunidade de defesa. Então, aqui o documento da comunidade segue o documento da igreja, apenas indicando um processo mais detalhado. Também no número 59, nós vemos no documento das diretrizes como se dá a comunicação às autoridades civis. E diz o seguinte: em caso em que seja constatada a fundamentação das acusações de abuso, a comunidade, com o parecer da Comissão de Tutela de Menores, de acordo com a legislação de cada país e com as diretrizes da Conferência Episcopal, contactará as autoridades civis sobre o assunto. Então, aqui é simples, a comunidade só faz a comunicação uma vez finalizada a fase investigatória preliminar, para não levar adiante falsas notificações, falsas denúncias. Então, aqui, muito cuidado, muito respeito para tratar dessas questões. Então, para encerrar esse segundo vídeo a respeito do documento das diretrizes de tutela de menores na comunidade católica Shalom, eu gostaria de encerrar com uma oração que consta no final desse documento, pedindo à Mãe de Deus, Nossa Senhora, Porta do Céu, Estrela da Evangelização, Rainha da Paz, possa interceder por todos nós no exercício do nosso ministério e no zelo para com aqueles tão preciosos que são as crianças, adolescentes, os nossos jovens. Deus nos confiou a evangelização como uma pérola, nosso carisma. Então vamos juntos, tomando aí a oração do final do documento da comunidade, rezar. Imaculada Mãe de Deus, belíssima filha e esposa, virgem e mãe, estás revestida de uma beleza supra-celestial, envolta em um amor mais alto que os céus. Em teu ventre cumpriram-se as núpcias, o amor esponsal entre o céu e a terra, ó toda santa. És uma janela transparente que se deixa invadir pela luz que vem do alto, para que Cristo se faça presente no mundo. Recebeste do Pai no Espírito o grande dom do pequeno menino divino. A ele, de quem tudo recebeste, tudo deste, tua vida, tuas entranhas, tua alma, teu afeto materno. O Filho eterno e unigênito do Pai é agora o teu tesouro, o teu Filho divino humano. Ele é todo do Pai, mas foi feito teu quando o acolheste como palavra pelo teu ouvido obediente, quando o acolheste como carne da tua carne, no teu ventre puríssimo, e como amor que lhe deste lugar no coração imaculado. Eva tomou o fruto da árvore do Éden para colocá-lo em seu ventre e assim saciar-se com a falsa paz do pecado. Tu tomaste o fruto do teu ventre para oferecê-lo na árvore do Calvário, para saciar o mundo com a perene paz da redenção. Através de ti, as puras e santas correntes da Jerusalém do céu penetram a sujeira de nossa cidade terrena, ferida pelos flagelos do pecado, peregrinos em meio às feridas da humanidade. Recorremos à tua intercessão para que todos os homens e mulheres feridos deste tempo sejam visitados pela luz pascal do teu Filho, o ressuscitado que passou pela cruz, que sabe transformar toda ferida dolorosa em uma marca gloriosa. A ti confiamos os pequenos, as crianças, os jovens, os missionários, os esposos, os pais, as mães, os celibatários, os sacerdotes, todos aqueles que nesta terra esperam ser revestidos como tu da beleza do céu. Em ti, ó Mãe, encontramos tudo o que queremos ser. Nós e toda a humanidade, amigos feridos do esposo, confiamos em tua materna proteção, esposa das esposas. Intercede para que em nosso meio não haja espaço para o mal e para que em nossa vida e missão transpareça a força do amor trinitário. Mestra do amor, pequena e grandiosa, Rainha do céu e da terra, Imaculada Conceição, ora por nós. Amém. Amém. Então, que a Virgem Santíssima nos conduza a viver com sabedoria o nosso serviço aos mais pequeninos,
às crianças, aos adolescentes, aos preciosos jovens que o Senhor nos deu. Shalom, um grande abraço.